E aí pessoal, aqui é Yasmin. Nesse vídeo nós vamos criar um terreno no Revit a partir de um DWG de forma automática. Então, nós temos um PDF e nele tem algumas curvas do nosso terreno, porém não temos a altura delas. Temos também um mapa da região, onde precisamos então passar essas curvas do PDF para o AutoCAD. Dessa forma, eu converti o PDF para uma imagem e eu vou arrastar então essa imagem para dentro do AutoCAD. Eu clico em um ponto de referência, ajusto mais ou menos a escala e digito 0 como ângulo de rotação, para que dessa forma fique alinhado com o mapa. Eu vou ajustando então para ficar de forma próxima do mapa. Eu seleciono a imagem e clico com o botão direito do mouse, escolhendo a opção Draw Order. Assim, eu consigo botar essa imagem atrás do mapa. Com o mapa na frente, eu consigo ajustar de forma mais precisa a minha imagem ao mapa. Certo, agora a gente precisa saber quais são os níveis dessas curvas. Então, no plano diretor, eu busquei um mapa que indicam essas alturas, onde a parte em vermelho mais escura são as partes mais altas e a parte mais clara as mais baixas. Eu arrastei a imagem para dentro do AutoCAD, assim como a gente fez com a imagem anterior, passei a imagem para trás e, comparando com o entorno do mapa, eu consigo ver que está aproximadamente correto. Eu passo então a primeira imagem para frente e eu crio um layer então com o nome de curvas em torno. Escolho uma cor que diferencia das cores já existentes no mapa. Clico 2 vezes no layer criado para que eu selecione ele. E lembrando que eu não posso escolher a opção Line para fazer as curvas, e sim a Polyline. Através da Polyline, todos os segmentos das linhas ficam unidos. E assim fica mais fácil de selecionar e configurar essas curvas. E assim então eu vou contornando as curvas existentes na imagem. Como eu defini essa curva do terreno como a minha curva base, eu comecei então pelo meio do terreno. Isso formou um segmento de Polyline. Agora eu vou criar outro segmento de Polyline e depois, com o comando Filet, eu vou unir elas. Mas antes, percebem que está um pouco difícil selecionar exatamente nos pontos das curvas? Isso é porque abaixo dessa imagem tem diversos layers ativos. Então, eu vou desligar as outras layers. Cuidando então para não desligar o layer da imagem. Eu selecionei uma layer desativada, ele deu um aviso, então eu vou voltar para a layer curvas em torno para continuar então as minhas curvas. Dessa forma fica bem mais preciso selecionar essas curvas.
Beleza, então com a Polyline eu contornei todas as curvas do mapa e selecionando as imagens eu vou desativar elas e ativar novamente somente a imagem das elevações. Agora, com base nisso, eu vou alterar as configurações de elevação de cada uma dessas curvas. Então, como eu falei anteriormente, eu escolhi a curva que passa pelo terreno como minha curva base. Eu seleciono ela e clico com o botão direito, escolhendo então a opção Propriedades. Em elevação, eu consigo ver que a opção Elevação já está como 0. Então, para me orientar com as curvas que eu já alterei, eu vou alterar a cor delas. A próxima curva acima, eu sei que está a 2 metros de altura, então eu vou alterar a elevação dela. Também altero a cor, analisando então o mapa de alturas até completar todas as curvas. E é importante salvar esse arquivo na opção Save As, para que a gente então tenha um arquivo com o entorno e um arquivo somente com as curvas. Eu vou ativar então os outros layers, para que assim, depois que eu salvei o arquivo, eu possa apagar todo esse entorno e deixar somente as curvas. Assim, a gente não vai ter problema na hora da importação. E agora no Revit, na opção Importar CAD, eu vou selecionar o arquivo salvo somente com as curvas, que está configurado em metros, e também seleciono o posicionamento manual. Vou na aba Massa Terreno, Superfície Topográfica e seleciono a opção Criar a partir da importação. Essa opção usa o DWG configurado para fazer automaticamente as curvas. Ele pede então para eu selecionar o DWG e quando eu seleciono, ele me pede para marcar os layers dessas curvas. Eu desmarco todos na opção Verificar nenhum, marco a opção Curvas em torno e dou um OK. Mudo a opção de exibição para cores consistentes e através do comando VG eu ativo a topografia. Agora, no nível 1, a curva de elevação 0 já foi reconhecida pelo Revit como nível 0 e corta também a 1,20 m acima dessa curva. Então, no 3D, e selecionando a topografia, então na aba Massa e Terreno, eu tenho uma setinha ao lado de Modelar Terreno. Aqui eu consigo configurar a exibição das curvas. Posso alterar o intervalo entre elas, que nesse caso eu vou botar a cada 2 metros. Porém, eu não tinha configurado o arquivo em metros. Então, através do comando UN, eu vou alterar as unidades de medida desse arquivo. Alterado de milímetros para metros, eu vou novamente nas opções de exibir curvas. E agora sim, o 2 se refere a metros.
E abaixo, em curvas adicionais, a gente consegue ver que existem curvas intermediárias a cada 1 metro. Aplico então, e aqui a gente consegue ver então as curvas desenhadas, que são a cada 2 metros, e as curvas intermediárias em preto, que são a cada 1 metro. Indo então em editar superfície, eu consigo ver os pontos dessas curvas, caso fique alguma dúvida. Oculto então o DWG e finalizamos então a modelagem do nosso terreno através da importação do DWG. Então é isso. Obrigada por assistirem e até mais!